ela é um patrocínio estrondoso, mas alguns dirigentes do Flamengo estão muito reticentes. É a mesma porque empresa isso que bateu no Palmeiras? Não. É uma empresa de mercado internacional de compra e venda de objetos. É uma empresa da China. Hã? O que é? Qual é a empresa? A empresa é o Alibaba. Então tá bom. Alibaba, empresa chinesa. Essa empresa é a maior empresa de internet do mundo. Isso aí. De negócios de internet. Inclusive patrocinou o Mundial de Clubes. As placas é fortíssimo. E tem Esfirra da Praia também. E tem um estádio envolvido? Teria um estádio envolvido nesse negócio todo aí? Tem um estádio, nesse pacote todo, eu estou dando tudo no condicional, porque quem está tratando disso é o presidente do Flamengo com um dirigente da área mercadológica do Flamengo para essa situação. Então, só eles têm acesso aos números. Mas as coisas vazam rapidamente no futebol, as coisas se movimentam muito rapidamente, para certo e para errado. Né? Para mais ou para menos. Gira a probabilidade de um estádio, é um estádio que custe até R$1,5 bilhão de reais. É enorme, não precisa. Para 60 mil reais. Não custa tudo isso. Não precisa de tudo isso. Não precisa de tudo isso. Então, o estádio do Corinthians foi orçado em R$1,2 bilhão, Pascoal, com mármore. O Allianz Parque, 600 milhões. Tá doido. 60 para um lugar, mas o Allianz Parque foram 600 milhões. Mas o estádio é para 60 mil, não? O Allianz Parque para 45 mil. Mas a Arena do Grêmio também custou isso. 44. A Arena do Grêmio custou 600 milhões. Um estádio desse tamanho hoje torna-se deficitário. Também acho. Estudos mostram que o estádio hoje tem que ter no máximo 40 mil. Não sou eu, doutor. Eu não sou o doutor Alibaba. Eu estou dizendo que a informação que... Aliás, a informação que foi dada pelo João Guilherme ontem no Expediente Futebol. A informação a informação é do João Guilherme. Do estádio? Tem um shopping aqui, o Via Parque, acho que é o Via Parque, o Metropolitano, não sei. Tem um terreno ali atrás. Sim. Tem um terreno ali atrás. Estádio na Barra, então. Isso já era a intenção da administração passada do Bandeira de levantar o estádio ali para 45 mil pessoas. Esse era o objetivo. É o Metropolitano ali. Metropolitano? O pé perto de casa ali. A gente vai para os jogos a pé. A pé. E é o seguinte, ainda o estádio à parte, 25 milhões por mês de patrocínio na camisa. 25 milhões por mês? 25 milhões por mês. Uau! Por mês? São 300 milhões por ano. Uau! São isso, hein? 3 bilhões por um contrato de 10 anos. Pô, mas nem o Palmeiras ganha isso. Não, imagina. O Palmeiras ganha 82 por ano na camisa. 82 na camisa por ano. Sem os bônus. Família inteira, é a camisa inteira. Esse daí é a camisa inteira também, o Alibaba? O Flamengo já tem dois. Já tem outros lá. Já tem dois. Isso aí o cara contrata exclusividade. Não sei, às vezes não, porque o Flamengo, só se ele pagar a multa para o Palmeiras é exclusividade. Mas eu acho que nessas cifras aí, Pascoal, o negócio torna-se inviável, porque, claro, não é que não valha isso, o mercado vai determinar o que vale e o que não vale. Mas eles poderiam chegar no Brasil investindo menos e tendo a mesma progressão. Eu estou falando do que foi previamente divulgado, mas que não está confirmado pelo Flamengo. Agora, muito provavelmente não. O que eu imagino com as negociações em andamento, vamos saber melhor. Você faz o que a Emirates faz com o Arsenal, né? Você patrocina a camisa e o name rights do estádio vai. Aliás, o estádio teria até nome, Fla Alibaba. Já teria um nome entabulado, Fla Alibaba. Isso envolveria o nome do estádio, a construção do estádio, a propaganda na camisa, mas aí um pacote completo. Também não fica, aí, se você vai dar o name rights, também já não fica tão vantajoso assim. 300 milhões por ano, 3 vezes mais do que a Qatar paga ao Barcelona. Eu acho números que são improváveis para o mercado do Brasil. Meio fora da realidade. Eu estou dizendo os números que foram apresentados, que estão aí na mídia. Você pode ler isso esses 3 bi incluem em 10 anos. A construção do estádio. Aí já começa a fazer o seu name rights. Tudo bem, aí faz algum... Mas name rights, Flávio, a gente está falando de uma quantia de 30 milhões por ano. É uma quantia considerada alta, inclusive. Sim. 30 milhões por ano é uma quantia considerada alta para o name rights. Mais um patrocínio de camisa que gira em torno... Vamos colocar o Palmeiras hoje, que é o carro-chefe. 100 milhões, aí você soma, com os 30, não, vamos colocar 80, que é o que a Crefisa paga pro Palmeiras aí, mais 30, já dá 110.
É uma quantia que você não precisa investir 3 vezes mais para aparecer no mercado. Não. Se eles chegam com uma quantia de 110 já do Flamengo por ano. A construção do estádio também, entendeu? A construção do estádio. Estou falando disso. Se for com um pacotão de 3 bilhões de reais pro Flamengo. Para fazer o estádio. Para fazer um estádio. Name rights, 20 anos. Patrocínio de camisa. E patrocínio de camisa por 10, 20 anos. A camisa é 10 anos. O name right e o name right Os caras têm 3 bilhões de reais hoje. É isso aí. São 600 mil. Não, se isso daí 700 milhões de euros. 7 vezes 4, 28. Dá 800 milhões de euros. De dólares. De dólares. 8 vezes 3, 24. 800 milhões por 10 anos. O maior patrocínio de camisa do mundo é do Manchester United. Uma empresa do porte da Alibaba, para quem não conhece. Imagina quanto que ele alavanca no Brasil de negócio. É o maior concorrente da Amazon hoje no mundo. Então é fortíssimo no mundo inteiro. E devem estar querendo com intenção de entrar forte aqui no Brasil também. Não, mas se acontece isso, Flávio, o futebol brasileiro acabou. Vai ser do Flamengo. Porque o Flamengo vai ter dinheiro para contratar jogadores com nível de futebol europeu. Ele pode repatriar jogadores que estão lá, inclusive jogando em alto nível. Eu penso como o senhor, mas precisa saber se comportar diante da situação. Mas o Flamengo você não pode enfiar o pé na jaca. O Flamengo tem você não pode contratar um mínimo por 40 milhões, aí você não pode fazer essas coisas. No mínimo. Então, o Flamengo está no prumo. É sim, mas não consegue montar um time para ser campeão. O dinheiro ajuda? Claro que ajuda. É super importante. Mas você sabe o que fazer com ele. Mas é que tá, senhor Mani, o ano passado, eu acho que foi... Com essas cifras, o Flamengo, por exemplo, teve um rapaz aqui que perguntou a respeito do Godin. O Godin parece que está indo para o Inter ou para o Milan? Uma coisa assim, né? O Milan fez a... Milan, Inter de Milão. Inter de Milão? Inter de Milão. É um desses Godin, zagueiro uruguaio. Exatamente. Os dois estão brigando. No Atlético de Madrid. Com um dinheiro desse, o Flamengo pode chegar lá no Godin e falar assim, não, vem para cá. Miranda. Não, você precisa trazer só brasileiro. Não, qualquer jogador, qualquer tipo de jogador, claro. É o que eu falei, traz jogadores aí a diretoria, nível europeu. O Flamengo vira literalmente um clube chinês. A diretoria diz que a diretoria está caminhando com o negócio, não tem nada pronto, não tem nada definido. Esses números estão aí publicados nas mais variadas mídias, se vocês quiserem procurar, podem procurar. Os dirigentes do Flamengo preferem tratar a coisa internamente. As coisas vazam. Porque eu brinco sempre com uma frase que um antigo presidente de clube, Paulo Prisco, que era o presidente do Figueirense, me falava, Pascoal, existem muitos vasos comunicantes. Às vezes a gente fala uma coisinha aqui, chega lá na frente completamente diferente, né? Tem que tomar cuidado porque, por exemplo, a camisa mais valiosa de patrocínio no mundo é a do Sim, mas não envolve só a camisa, envolve uma série de outras só para situações. então termo de comparação. A camisa do Manchester United, hoje ela é vendida por 189 milhões de reais por ano. Manchester United. Né? Então a gente tem que fazer quem quer? Chevrolet. Para Chevrolet, pra gente. Pra gente. Então a gente tem que também traçar o comparativo de Europa. O Arsenal parece que vai ultrapassar do Manchester, vai ser a camisa mais cara. Então, a gente está falando de 300 milhões para o Flamengo, tudo bem. No conjunto todo, construção de estádio, Não, faz as contas aí. Mesmo assim, as cifras são muito 300 milhões. A camisa do... Não, 189 milhões. Não, pera um pouquinho. 900 milhões de dólares em 10 anos. Não, 182 900 milhões de Mas dólares. comparado à Libra, ô Facincani, eu acho que é um valor ainda acima, porque querendo ou não, se o Palmeiras está hoje recebendo 80, a gente está falando de um cálculo que você tem que fazer vezes 4 ou vezes 5. Não, mas o Manchester ganha 100 milhões a mais. Mas é assim é pouco. Não, claro que não. É pouco, ele tá falando de, sei lá, 20 milhões de libras. 100 milhões, cara, gente, são 100 milhões. É o maior clube do mundo em termos de arrecadação, em termos de grana. Mas é só a camisa, é só a GM. Tem o resto ainda, tem o que ele ganha da Adidas, tem o que ele ganha de marca. Então, mas, por exemplo, os clubes ingleses, eles não acabam fazendo esse loteamento que o clube brasileiro faz. Vende a gola, vende a manga, vende... Lá eles têm um patrocínio master que é realmente caro. Mas é caro. 188 milhões por ano é muito, 189 milhões por ano é muito caro. Convertendo isso para Libra, Facincani, é por isso que eu estou falando. É caro olhando de fora, pensando em reais. Mas convertendo isso para Libra, divide aí por 4,5. Vai para 20 milhões. Não. Mas é grana, a Libra é 5, mais de 5. Vai, 37, 38 milhões de 38 milhões pro Manchester. Você acha que é uma baita grana? Não é. Tá errado isso, tá errado. A camisa do Manchester vale, acho que 75 milhões de libras. Então, tá errado. É isso que eu tô falando. Não, isso é errado. Não é esse valor, gente. 75 milhões de libras. Converte isso para libras, aí não dá nada, cara. Exatamente, não é nada. A camisa do Manchester é 75 milhões de libras. Quanto que daria?
ganharia. Por ano. Tanto que eu comentei aqui que o Palmeiras ia ganhar 25 milhões da Puma. 375 milhões. Você acha que o Manchester vai ganhar 100 milhões a mais do que o Palmeiras? Quanto ganha, então? 377 milhões. 375 milhões. 380. Quase 400 milhões. Só na camisa. Só na camisa. Agora, esse dinheiro do Flamengo envolve outras situações, o que a gente está dizendo aqui. Agora, não, o Real Madrid são 34 milhões de dólares. O Emirates é que ganha mais pela Adidas, ganha outros patrocínios, mas a camisa do Real O Flamengo também ganha patrocínio da Adidas. O Flamengo também tem mas patrocínio. é o que eu tô falando. Não e o Flamengo tem um dos maiores patrocínios de camisas, se não o maior do Brasil. Tinha, né? Se não é o maior do Brasil. Não, da Adidas. Fornecimento de material esportivo. Que teve aquela alavanca de um ano para outro, aí caiu o presidente da Adidas. Vocês estão lembrados disso ou não? Sim. Ah, então tá. Então, o Flamengo proporciona esse tipo de coisa. E é realmente surpreendente e eu espero que aconteça. Aqui, ó, tô lendo aqui uma matéria de faz um ano já, do site do Máquina do Esporte, né, do Eric Betting, um site ótimo, trata muito bem esse assunto. Ele está dizendo o seguinte, de acordo com o relatório do Manchester, faz um ano isso, o Manchester ele recebe 279 milhões de euros por ano e com camisa e name rights, né? Exatamente, camisa name rights. E mais o fornecedor de material esportivo. Você juntar Adidas, name rights do estádio e o patrocínio de camisa. E o preciso achar onde é que eu vi aquela matéria lá. São 75 eu abri a milhões. Forbes aqui. 75 milhões de libras pela camisa do Manchester. E o Arsenal parece que ia chegar em 80. O Flamengo... É isso. O Mano tem razão. 80 de dólares. 5 vezes 8 tá O Flamengo, se conseguir tudo isso... Agora, como quase tudo no Flamengo, de novo, eu vou um pouco de cautela. Porque... Mas isso é o que a gente tá pregando aqui, tem um pouco mais de cautela. Lembra que vocês ficaram até zoando comigo um dia que eu encontrei o presidente do Flamengo no aeroporto? Você pediu para tirar uma selfie? Eu não, ele que quis. Eu estava indo para Brasília e ele estava indo não sei para onde. Aí a gente começou a conversar ali e tal, o pessoal que estava, o Zinho estava junto. E aí surgiu a história do estádio. Porque tinha surgido uma história de um estádio, não era nem na Barra, seu Mani, era ali para os lados da Ilha do Fundão, não sei se vocês lembram. Sim, ali perto do Galeão já. E aí o presidente do Flamengo falou assim, ele falou com todas essas palavras, exatamente com essas palavras. Não, o estádio vai sair daqui 2 anos para 65 mil pessoas. Já se passaram os 2 anos, não saiu estádio nenhum. A gente está descolado com essa história. O Corinthians fez 300 estádios ao longo dos seus 100 e poucos anos. Fez umas maquetes bonitas. Cada maquete linda. Se tivesse um museu só de maquete do estádio do Corinthians, né? Eu sei, Sormani, mas também não saiu 2 anos atrás. E também não acho que tenha empresa o Flamengo, a fim de investir esse dinheiro todo no futebol brasileiro. Aqui na Barra é valiosíssimo. Exato. Já pertence ao Flamengo. Se eu não estou enganado. Então é melhor apurar, Sormani, porque... Já existe um terreno. Assim, se não é que pertence, ou é um terreno já acordado, já está à disposição do Flamengo. É assim, depende do que você vai fazer com o estádio. Só um estádio de futebol não é rentável. Se você faz um estádio de futebol com um shopping atrelado, com praças de evento ao lado, agora para 65 mil pessoas, para talvez um local para shows, 40, etc. 45 mil lugares no máximo. Se você fizer um complexo cultural com um estádio e um complexo comercial, rende muito, ainda mais aqui na Barra. Recentemente, agora há pouco, faz uma semana, inaugurou um shopping em Jacarepaguá. Né? Então, se o Flamengo faz ali um estádio com um shopping, com atrativos, com algo que vai girar 7 dias por semana, além do estádio... Tem que fazer isso é o dono do babaca. A empresa, enfim, o próprio Flamengo faz junto, né? Enfim, se você faz isso, se você não limita o estádio do Flamengo a ser só um estádio do Flamengo de futebol, e sim um centro comercial para que outras pessoas frequentem, sensacional. Arrebenta. Na Alemanha tem alguns estádios que você tem uma redoma de vidro em torno do estádio, dentro da redoma um shopping, e depois você vai lá, praça de alimentação, você faz suas compras. E depois sobe, você tem... Qual? O Allianz Arena não. O Allianz Arena tem. No campo do Ajax, é muito longe. No Amsterdã Arena, também tem. Não, mas por dentro ele tem... Tem as lojinhas, tem a lojinha do Bayern, não sei o que e tal. Mas o Allianz Arena é um estádio que... Lá em Munique, que só funciona em dia de jogo de futebol. Ele não é ele tem tour, tudo mais, essas coisas, mas ele não tem uma atividade orgânica, assim, ele fica na estrada, ele fica no meio do... O campo do Amsterdã Arena também é na estrada, numa saída.
corrida, também. você sai na estrada principal e pega uma estrada secundária para sair no estádio do Amsterdã. Também não, mas lá tem restaurante, tem loja, um lugar maravilhoso, sensacional. Como também na Alemanha existem alguns outros estádios que têm essa composição de você ter o atrativo e mais um estádio. Vamos ver o que isso vai dar com o Flamengo. Eu torço para que dê certo. Eu torço para que tenha patrocínio, eu torço para que tenha evidência e acho que tem possibilidade de alavancar muito mais ainda. A empresa se alavanca, o Flamengo se alavanca, o futebol se alavanca de uma forma geral. Eu acho que o futebol vai mudar o perfil dele aqui no Brasil, se isso acontecer. Se isso acontecer, também acho. Vai mudar completamente. Porque os times vão ter que começar a pensar em ser empresas. Nós estamos falando de valores muito altos. Muito altos. Porque não adianta nada. O Conselho Deliberativo vai vetar o clube ser empresa. O futebol. Exatamente. Se você não fizer isso, vai morrer. Acaba. Então, se uma empresa dessa chega no Flamengo e injeta 3 bilhões em quantos anos? 10 anos. Em 10 anos. Isso provavelmente vai abrir a porta para outras empresas de fora fazerem o mesmo. Então, os times brasileiros vão ter que estar preparados para receber. E aquele negócio, o Flamengo está preparado com a documentação legal, tem aquelas aprovações, tem aquelas avaliações, tem tudo. O cara que é conselheiro que aparece na reunião porque ele quer carteirinha para ir no campo, vai votar contra isso. O time morre. O time vai morrer. Eu acho que se isso de fato acontecer, é o início do futebol empresa no Brasil. Que é o que acontece na Europa. É o passo adiante do futebol brasileiro. Que acontece na Europa. Se isso acontecer, a gente tem condição de resgatar a competitividade aqui no Brasil, para quando chegar no Mundial contra um time europeu, você jogar pelo menos de igual para igual. Você pode até perder, mas você joga de igual para igual. Se o Flamengo vier com um orçamento desse, é um orçamento de um clube chinês. Exatamente. Nós estamos falando de 3 bi em 10 anos. Estou começando a achar que isso é pouco também, gente. 300 milhões? O Palmeiras não gastou 1 bi em 2 anos? Os últimos que a gente... bi? 1 bilhão de reais. E gastou na última vez, você tem razão. Nas últimas 2 temporadas. Quem falou isso foi o candidato à presidência. O próprio Galiotti. O próprio Galiotti, não, de arrecadação. Não, foi o candidato à presidência. De receita. Foi o Genaro que falou isso. Não, mas a gente perguntou aqui pro Galiotti numa entrevista seguinte e ele falou, foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso, em torno disso. É mais ou menos isso mesmo, então... O futebol já está caro aqui no Brasil, né? Mas que os valores aí, nós estamos falando de 3 bi em 10 anos, é isso mesmo? Então, mas aí você sabe esses números. 3 bi, vai dar 300 milhões por ano. É 3 vezes o que o Palmeiras ganha da Crefisa. Isso é um patrocínio, não é? Isso não é o... Sim, mas aí tem o dinheiro que é separado. Você tem televisão, você tem a televisão, você tem bilheteria. Na verdade, se for isso, nós estamos falando de uma empresa que vai pagar 3 vezes. Porque o que está sendo divulgado, Flavinho, é que o patrocínio passa da casa dos 4 bi e 1,5 seria destinado para a construção do estádio. E aí, esses 3 aí seriam investidos no futebol. De qualquer forma, muda o patamar de um monte de coisa. Porque ninguém está trabalhando. Imagina uma briga lá, o Dembélé vai sair do Barcelona. O Flamengo quer. Imagina. Deixa eu falar um negócio de você. Deixa ser isso. O Milan quer o Paquetá, o Flamengo não vende. Sim. Não, mas seria legal tomar um jogador europeu de alto nível. Seria legal. De um outro clube da Europa, imagina. Hoje é uma coisa utópica. A gente fala, será que pode mudar? Acho que você o alto nível não, mas o cara que tem queda por lá, você traz. Não, no passado, não precisava disso. Os nossos jogadores não saíam. Só saíram os muito top, né? Mas nem isso saía. O Pelé nunca saiu. Pelé nunca saiu. O Didi foi para os Estados Unidos, depois o Didi foi para o Barcelona, foi para o Real Madrid e voltou rapidamente. O Gerson nunca saiu. Teve pouquíssimo, gente. Saiu o Juninho Botelho, saiu a exportação começou dos anos 80 para cá, exatamente, em doses homeopáticas. Se os nossos jogadores ficarem aqui, dá para encarar, porque os nossos, além deles estarem aqui, eles não vão estar lá. O primeiro degrau que o Brasil... Percebe? Sim. E se os caras investem aqui, eles vão estar batendo na porta da Argentina amanhã. Só queria... Aí você vai tirar argentino de lá também. Primeiro degrau. E vai estar reforçando aqui. Tira dela do primeiro time. Exatamente. Aí você vai jogar com o Manchester, com o Real Madrid, esses caras olho não no vão olho, ter Messi. Vamos encarar.
Você entende? Esses caras não vão ter os grandes jogadores. É que eu acho que hoje, ainda mais diante do que está acontecendo no Brasil, é difícil uma empresa chegar investindo isso. Assim, por exemplo, se o Flamengo conseguir, eu acho que ele vai ser um oásis. Eu não acho que isso vai abrir portas para outros clubes e outras empresas aí. Será? Para falar a verdade, são surreais, gente. Eu não acho que isso vai acontecer, porque o Brasil não é um... Desculpa, com todo respeito, não é um país hoje, não tem uma economia... Porque se o cara vai investir uma grana dessa, ele investe na Europa, que são países prontos já. Não, mas acontece que da Europa tá fechado. Peraí, gente. Que nem você comprar um terreno. Quem comprou terreno aqui na Barra da Tijuca 30 anos atrás, ganhou dinheiro. Hoje, eu vou comprar um terreno na Barra, custa uma fortuna. Você vai investir num time europeu hoje, é muito caro. Você investir nos times tops. Como é que você investe na Europa hoje? Na periferia, no Paris Saint-Germain. O Ronaldo comprou Porque qual? você vai comprar um Barcelona, um Real Madrid, uma Inter de Milão, um Milan, Juventus. Não compra. Mas você consegue, então, os caras vêm pra cá. Então, mas você consegue transformar isso daí. O Chelsea era um time aí centenário na Inglaterra, mas que não era nada também. Sim, então, não era nada. Agora não tem mais. Se transformou o City, é a mesma coisa. Então, hoje não tem mais. O que esses caras vão fazer hoje em dia? O Leicester? O Tottenham, os caras estão investindo. Claro. Não tem mais os times na Europa para investir. Não tem. Não tem. Tem um ou outro. O que os caras vão fazer? Vão bater aonde? Eu acho que assim... Vão bater aqui no Brasil. Eu só quero acordar o Silva Júnior, que parece que ele, quando soube dessa proposta de dinheiro pro Flamengo, ele desmaiou aqui. Não, Você tá aqui assim, ó. Tô imaginando. Eu tô entendendo o que você tá pensando. Tô tentando imaginar, Pascoal. Acho que as cifras são muito altas. E, a princípio, O Flamengo já acha que não é nem tanto assim, que 300 pau por ano. Nós estamos falando de 4 milhões por ano. 3 bi e mais o estádio. 300 milhões por ano. É muita grana, é muito dinheiro. É que eu estava incluindo o estádio. Agora o estádio é a parte. O Flamengo está movimentando esse ano 800 milhões de reais. 800 milhões de reais. Deve ser o time que mais vai movimentar Vai dinheiro. movimentar mais dinheiro é o Flamengo. Se você injetar esses 300, você vai tirar alguma coisinha do que já está no orçamento hoje. A camisa do Flamengo deve valer 100. Então você vai jogar mais 200, chega em 1 bilhão. Chega em 1 bilhão. Sim. Quer dizer, tá mais ou menos dentro da realidade. Então, é um pouco mais, lógico que é, mas não é nada exorbitante. Mas que vai colocar o Flamengo num patamar bem mais acima do A questão do estádio, fechando o estádio para o Flamengo, eu acho que é primordial. Eu acho que é uma vergonha o Flamengo não ter uma arena própria até hoje. E outra coisa que eu penso, esse negócio de 65 mil lugares, eu acho completamente inviável para os padrões modernos, para os padrões normais, uma arena para 40, 45 mil lugares. A torcida do Flamengo não lota 60 mil? Tá, o ano inteiro, colocar 65 mil, não coloca. Não, pera um pouquinho. O Real Madrid e o Barcelona colocam. Sim. O Real Madrid e o Barcelona têm estádios para quase 100 mil lugares. 95, 98, exatamente. Se eles conseguem fazer isso tá estourando, com uma população 50 mil lugares, 5 vezes menor que a nossa, por que nós não podemos colocar? A dimensão do clube, da estrutura claro que tem. é maior. Né? Eu acho que é diferente. Você tem que saber trabalhar o preço do ingresso. 50 mil no máximo. Você tem que saber trabalhar o preço do ingresso. O seu... como é que chama lá o torcedor do Flamengo? Tem um nome, esqueci. O sócio-torcedor do... o sócio-torcedor do Flamengo tem que ser bem trabalhado. Como acontece no Corinthians e no Palmeiras hoje. Os caras jogam contra o São Bento e tem 40 mil pessoas no estádio. Antigamente não tinha. Antigamente um jogo Corinthians e São Bento era um jogo para 8 mil pessoas. Era para 8 mil pessoas. O que dava público antigamente eram os clássicos. Os clássicos se passavam de 100 mil pessoas. Agora todo os dia. Os jogos pequenos não passavam disso. Não. Chama agora, Nação Rubro-Negra. Nação Rubro-Negra, exatamente. Então, se você trabalhar bem isso, se você souber mexer com o preço dos ingressos, um estádio para 65 mil pessoas, é sold out todo jogo. O primeiro passo do futebol brasileiro, o primeiro passo,